Antes de começar, eu preciso te avisar. Esse vídeo não é brincadeira. Eu dormi 7 noites seguidas ouvindo histórias de terror. E o que aconteceu na 7ª noite quase me impediu de acordar. Se você tem coragem, fique até o final, porque o que as câmeras gravaram não deveria existir. E sim, tudo isso é real. Você já tentou dormir enquanto alguém sussurra histórias de terror no seu ouvido? Eu fiz isso por 7 noites seguidas. Não foi por coragem, nem por loucura. Foi por curiosidade e por vocês que pediram esse desafio nos comentários. Mas o que começou como um simples experimento virou algo que eu não conseguia mais controlar. Hoje eu vou te contar, noite por noite, o que aconteceu comigo e por que, na 7ª noite, eu quase não conseguia acordar. Na primeira noite, achei que seria fácil. Coloquei fones de ouvido, baixinho, escolhi uma história leve, sobre uma boneca que sussurrava nomes no escuro. Dormi em 20 minutos. Achei até relaxante. Mas acordei às 3h17 da manhã, sem motivo, sem pesadelo. Só acordei. E quando abri os olhos, senti que alguém tinha acabado de sair do meu quarto, ou talvez ainda estivesse lá. Na segunda noite, escolhi uma história pior, sobre um homem que aparecia no reflexo do espelho, só quando você não estava olhando. Dessa vez, demorei a dormir. Meu corpo tremia, meus olhos se forçavam a ficar abertos. Quando finalmente apaguei, sonhei que estava preso dentro do espelho. E do lado de fora, eu me via dormindo. Só que aquela versão de mim sorria e não parava de sorrir. Acordei gritando. Meus fones tinham caído. A história ainda estava tocando, sozinha. Comecei a gravar áudio ambiente à noite, só por precaução. Na terceira noite, ouvi uma história sobre sussurros que respondem quando você fala dormindo. Dormi rápido, mas meu gravador captou algo. Vozes baixas, misturadas com a história. Só que não eram da gravação. Eram respostas. Alguém de algo estava respondendo às frases da história, como se estivesse conversando com ela. Quando ouvi o áudio de manhã, deletei metade. Não aguentei. Na 4ª noite, coloquei câmera no quarto, infravermelho, visão noturna. Escolhi a história mais pesada até então, sobre uma entidade que se alimenta de insônia e cresce quando você tenta fugir dos pesadelos. Dormi tarde, muito tarde. Na filmagem, às 2h44, minha mão se levantou sozinha, apontou para a câmera e fez shh, como se pedisse silêncio. Eu não me lembro de ter feito isso, nem em sonho. Comecei a ter alucinações acordado, via vultos no canto do olho, ouvia meu nome sendo sussurrado, fora dos fones. Na 5ª noite, tentei parar, mas algo me forçou a continuar. Literalmente. Coloquei os fones e minhas mãos tremeram. Meus dedos se moveram sozinhos. Apertaram play. A história dessa noite era sobre possessão por voz, sobre espíritos que entram pela audição e nunca saem. Sonhei que estava sendo arrastado para dentro do som, e quando acordei, minha garganta estava arranhada, como se eu tivesse gritado por horas. Na 6ª noite quase não dormi. Ficava entre o sono e a vigília, meu corpo pesado, minha mente alerta. Ouvi passos, respirações, sussurros que não vinham dos fones. A história dessa noite era sobre alguém que, ao ouvir histórias de terror dormindo, virava personagem delas,
No sonho, eu estava dentro de uma casa escura. Alguém me chamava pelo nome. E eu respondia. Quando acordei, estava de pé, no meio do quarto, olhando para a parede, com os fones ainda no ouvido. A história tinha terminado há 3 horas. Na 7ª noite, eu sabia que algo ia acontecer. Escolhi a pior história, a mais antiga, a que veio de um fórum obscuro, onde o autor desapareceu depois de postá-la. Dizia que, se você ouvisse dormindo por 7 noites, algo te reconheceria e viria te buscar no sono. Dormi rápido demais, anormalmente rápido. E sonhei que não estava mais no meu quarto. Estava em um corredor infinito, portas se abrindo, vozes me chamando. Uma delas era minha, a que estava dormindo. Ela me pedia para não acordar. Dizia que, se eu acordasse, ele tomaria meu lugar. Fiquei preso nesse sonho por não sei quanto tempo, até que ouvi um grito, o meu grito, e acordei, ou, pelo menos, acho que acordei. Hoje faz 3 dias desde a 7ª noite. Eu parei o experimento. Mas, às vezes, ainda ouço sussurros quando coloco os fones, mesmo sem nada tocando, e quando durmo, sonho que estou ouvindo uma nova história, uma que eu nunca gravei, uma que está sendo escrita. Agora, enquanto você me escuta, se você dormir ouvindo esse vídeo, será que acontece o mesmo? Tente, mas me avise se você não acordar. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você teria coragem de fazer esse desafio? Escreve Desafio 7 noites, se topa tentar. E não esquece de me avisar se algo estranho acontecer. Inscreva-se, porque na próxima semana eu volto com um experimento ainda pior. E acredite, você não vai querer dormir depois de ver.